Eu quero declarar que isso é uma verdade cada vez maior. Só eu quero lembrar o texto que eu li domingo passado lá em Belo Horizonte, o Alberto fez menção ontem, de algumas coisas. Eu queria só falar um pouquinho sobre o momento que nós vivemos, no sentido aonde nós nos encontramos nesse caminhar com Deus. Tá? Lembra-se que eu falei certa vez, né? Que toda viagem tem uma saída, tem a entrada, mas tem um percurso, né, a ser escrito. Falando da Páscoa, né? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele falou sobre a libertação que aconteceu numa hora, né? Ele falou da terra prometida, né? As bênçãos lá, mas Ele não falou o que ia acontecer no percurso. Ontem ainda foi mencionado aqui que Deus levou o povo por um caminho mais longo, né, para poder falar o coração deles, preparar, né? E eu fico imaginando, né, especialmente desde ontem, né, em todos os momentos aqui, eu fico olhando, né, especialmente as pessoas mais antigas, né, como eu, quando Deus nos tirou, né, da denominação da igreja organizada, né, e começou a nos mostrar esse algo novo, né, sobre o reino, sobre a família, sobre a verdadeira adoração, né. A igreja que eu frequentava, né, fazia parte, era a maior igreja em Ribeirão Preto naquela época, né? Tanto no prédio como o número de membros, né? Nos anos 58, 59, né? Quantos são daquela época? E essa igreja, ela era muito ativa, né? Nós tínhamos muito trabalho. A começar, a gente tinha reunião todas as noites, segunda a domingo. E no domingo tinha 2 reuniões, de manhã e à noite, e ainda a gente tinha trabalhos de visitação, de evangelização, jovens, assim. Então era uma igreja que estava num trabalho constante, né? Muitas atividades. Mas Deus nos tirou dali e começou a mostrar, né, e algumas coisas que foram restauradas, né? A verdadeira adoração, né, a santificação, a pureza, né, e aí começaram a vir novos fundamentos, novos princípios, né, e a gente não sabia, né, e até hoje não sabemos aonde tudo isso vai dar. E naquela época, a igreja, como eu falei, que nós fazia parte, tinha mais de 400 membros. E a princípio, todos, é bom que palavra, adoração, cântica no Espírito, é uma forma nova de se louvar a Deus. Mas ao passar dos tempos, várias pessoas foram saindo, achando não é, eu não tenho uma revelação disso, isso não serve para mim. E foi muitas pessoas. A igreja ficou reduzida hoje, né? Depois de passou por muitas provas, muitas coisas, um número reduzido de pessoas, mas que garantiram e estão firmes na revelação. E eu vejo assim, que o que aconteceu conosco foi mais ou menos como a saída do Egito, né? Como eu falei agora, né? Deus tirou o povo do Egito, falando da terra de Canaã, mas Ele não falou
do que ia acontecer. Conosco foi a mesma coisa. Então, eu louvo a Deus por aqueles que prevaleceram, sustentaram a palavra. Depois as igrejas que foram se estabelecendo depois daquilo, né? Dos anos 80, 70, 80, depois 2000, né? As igrejas novas, então já foram sendo estabelecidas já no novo princípio, mas para deixar aquela ideia de coisas visíveis, de encher os olhos, né? Foi um pouquinho difícil para as pessoas. Ontem, quando falava de Moisés, né? Que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele recusou os tesouros do Egito. Isso, para muitas pessoas, é loucura. E foi naquela época. Nós somos chamados de loucos, né? E tinha alguém que estava buscando alguma coisa invisível, mas na verdade não é. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Mas voltando, né? O povo de Israel é o tipo do nosso viver hoje. Então, no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo faz aqui uma advertência interessante, inclusive, que essa advertência aqui, ele usa em 3 textos da Bíblia, falando que nós não devemos ser ignorantes em respeito. Lá, primeiro ele fala lá em 1 Tessalonicenses 4:13, ele fala assim, que nós não devemos ser ignorantes com respeito aos mortos, aos que dormem, para não nos entristecermos. Então, isso é uma coisa que realmente foi novo para nós, tem sido novo para nós, né? E mudou a nossa maneira de olhar quando nós perdemos alguém, né, para a morte. Aí, porque ele fala lá que Deus traz em sua companhia os que dormem. Então, não sejamos ignorantes, quer dizer, nós precisamos entender o que significa, né, os que dormem. Depois ele usa esse texto também, essa expressão, no capítulo 12 de 1 Coríntios, que ele fala que não devemos ser ignorantes com respeito aos dons espirituais, aos dons do Espírito. Os dons espirituais são a ferramenta de Deus para o aperfeiçoamento, para o fortalecimento, para nos guiar. Mal usados os dons é um desastre, né? Profecia, revelação, línguas, mal usado é um desastre. São ferramentas que são muito eficientes, mas mal usadas, e tem acontecido muito isso hoje em dia por pessoas mal informadas, né? E começam a fazer besteiras, né? E aí ele usa nessa parte aqui, ele fala, capítulo 10 de 1 Coríntios, ele fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos tiveram a mesma experiência, a mesma oportunidade, vivenciaram a presença, o milagre de Deus, né? Em todos esses momentos, né? Mas aí vem o que ele diz depois: entretanto, esse entretanto aqui estraga tudo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim do século tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Terminal. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o que tem me chamado a atenção nesse texto já há algum tempo, eu tenho estudado ultimamente sobre exatamente os nossos antepassados do Velho Testamento. Porque, de acordo com esse texto, tudo que aconteceu com Israel físico, né, com o povo de Israel, é o que nós estamos experimentando a Israel espiritual. Exemplo. Né? Então eles passaram, o inimigo era físico, as dificuldades eram físicas, o maná caiu, eles viram cair, a água que saiu da alça, era tudo uma coisa visível. Hoje essas coisas são espirituais, mas isso não quer dizer que elas não existem, que são abstratas. A palavra fala que o que nós não vemos é mais real do que o que nós vemos, porque o que nós vemos é passageiro. Tudo que nós vemos destrói, apodrece, se perde, mas o que nós não vemos é o que é real. E o reino que Deus prometeu, é interessante. Ontem, quando a gente lê, mas parece que tem uma hora que aquilo vem como um fogo, né? E marca a nossa mente. Quando o Carlinhos estava lendo aquela passagem de Hebreus sobre Moisés, né? E quando fala que ele recusou, né, os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Como é que o tesouro, né, ser herdeiro de Faraó, né, da filha de Faraó, estava patente. E que galardão que fora prometido. Né? Então isso muitas vezes é complicado para algumas pessoas. Eu não vou dizer para muitas pessoas, mas para algumas pessoas entender isso, para abrir mão de certos privilégios, de certas oportunidades, para ficar com a palavra. Né? E então, todos aqueles acontecimentos, tanto os bons como os maus acontecimentos lá no passado, são um exemplo. E como é que nós estamos reagindo? Né? Como eu falei, para mim, quase 60 anos, né, ministrando a palavra, ouvindo a palavra, né? Onde é que eu me encontro nesse caminhar, nesse caminho, nas experiências que eu passei, o que eu aprendi, o que ficou, o que Deus se agradou, se agrada disso?
São muitos anos, são muitos atos, são muita coisa, né? 60 anos se relacionando. Quer dizer, comecei a ministrar como pastor aos 22 anos, mas eu já conhecia a palavra antes, né? Já tinha relacionado, eu lia a Bíblia, né? Fazia parte da igreja, de todos os programas da igreja, né? Depois então, além da minha responsabilidade, eu passei a ter responsabilidade com as pessoas, ensinar casais, situações jovens, né? Sobre batismo, sobre isso, sobre aquilo. Então, quantas coisas eu aprendi fazendo, né? E o meu desejo sempre foi fazer o melhor, porque eu nunca pensei em estar servindo pessoas. Eu sempre pensei que eu estava fazendo para Deus, né? E quando fala aqui, né, esse povo, que Deus não se agradou da maioria daquele povo, eles tiveram toda a experiência, né? O mar se abriu, eles foram batizados tanto no mar Vermelho, como no Jordão, significando o batismo. Foram batizados na nuvem, né? Comeram do pão, o maná do céu, que Davi disse que era o pão dos céus, que eles chegaram a dizer: a nossa alma tem fastio desse maná, né? Eles começaram a comer, daí a pouquinho eles estavam enfadados. Então, aí você traz isso para um plano hoje espiritual. O que é o plano espiritual? Você está cheio de ouvir a palavra? Você acha que os ministérios, você acha que ler a Bíblia já se tornou ultrapassado? Você está refugando o maná do céu, né? Então a gente às vezes critica, né, certas situações. Pode pensar: se fosse eu lá naqueles dias lá, já pensou? Tem todo aquele privilégio, né, no deserto causticante, né? Nem a sandália dele se estragaram, a roupa não envelheceram, né? Um calor daqueles, ninguém morria de calor. Então, aí você vai dizer: poxa, por que eles murmuraram? Nós também murmuraríamos, como murmuramos hoje, às vezes, quando as coisas não acontecem como a gente quer. Então, por isso que Paulo fala: olha, você precisa saber, você precisa estar consciente disso, né? Não ser ignorante, né? Tudo aquilo que aconteceu lá está acontecendo, está se passando. Então, onde você está se encontrando? Onde é que você se encontra nesse caminhar? Bom, aí vamos à frente, né? Eu falava esses dias, vou mudar um pouquinho aqui, sobre o que nós fomos chamados exatamente para ser. Primeiro, como eu falei, adoradores. E um adorador, para adorar a Deus de verdade, ele precisa conhecer a Deus. Se ele não conhecer, ele não vai conseguir adorar como Deus quer, né? E outra coisa, ele precisa ter uma vida santa. Vou usar essa palavra. Ele precisa estar santificado para se apresentar a Deus. Sacerdote, ele tinha que se purificar, né? E hoje é a mesma coisa, né? Para você chegar diante de Deus, a não ser que você chega, né? Alguma coisa tem acontecido errado, então eu já chego arrastando, pedindo: pelo amor de Deus, não me fulmine, né? Arrependido. Mas chegar para servir, para adorar a Deus, eu tenho que estar santificado. Então, como eu falei, quando Deus nos tirou na igreja, do movimento todo, a gente fazia muita coisa, orava, pregava, jejuava, evangelizava e tudo. Mas parece que estava faltando alguma coisa mais profunda. E, como eu falei, a princípio, todos, vamos nessa. Mas nem todos estavam preparados. Muitas pessoas saíram fora de igrejas, né? Muitas pessoas saíram.
Então, e hoje também tem acontecido isso. Tem pessoas que estão ainda, hoje no nosso meio, por isso que eu falo assim, eu não sei, eu espero que todas as pessoas que nós convivemos no reino, nesse mover de Deus, a quem Deus nos colocou, eu espero que estejam conscientes do que é que você está falando. Quando você fala, eu entrego a minha vida, eu busco o reino, Senhor, aqui estou para te servir. Eu espero que haja isso, porque nós estamos vivendo num momento assim, quando Paulo falou, do fim do século, nós estamos vivendo esse momento, de que passaram muitas tribulações. Bom, aí voltando então ao que eu queria falar. Qual é o nosso papel então hoje, principal? Além de adorar, de cantar, sermos testemunhas. Quando Jesus fala lá, do Pentecostes, recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéias e até os confins da terra, nós mesmos interpretávamos como evangelizar as pessoas, sair pregando. Nós temos que pregar que Jesus é Senhor, que Jesus cura, que Ele é o Salvador e tal. Não, faz parte, mas ser testemunha de Jesus é mais do que isso, certo? Eu estava estudando sobre a morte e a ressurreição de Jesus para Pentecostes, Eu me preparei tanto para o Pentecostes, para a festa do Pentecostes, e eu passei a festa do Pentecostes no hospital. Não sei que Deus não permitiu. Até a última hora lá, na sexta-feira, eu pensei, eu vou ter alta e amanhã, sábado, eu vou para Moriá. Eu falava para os médicos, eu não tenho nada, eu tenho um compromisso. Eu falei, eu tenho um compromisso. Mas eles me seguraram lá, eu passei 30 dias no hospital. Bom, o que é ser a testemunha? Então, aí como eu falei, estudei muito sobre a morte, sobre o julgamento de Jesus. Aí eu estava observando, bom, você que já leu sobre isso, quando Jesus estava sendo julgado, uma das coisas que Pilatos pediu, testemunha, quem quer testemunhar? Ele estava sendo acusado, quem quer testemunhar contra Jesus? Então falar de longe, mas quem é que tem alguma coisa concreta que possa incriminar? Então apareceram algumas pessoas lá, mas não convenceram. Então, o que é uma testemunha? Testemunha é que tem um fato concreto, que viu, tem certeza, é isso, não pode inventar alguma coisa, porque não pode, E então não aceitaram. Mas lá depois apareceram dois lá, e olha o que eles usavam, Então, eu ouvi ele falando que ele destrói esse templo aí, esse santuário, e em 3 dias ele reconstrói. Jesus tinha falado mesmo, mas eles não entenderam. E então foi aceito como, ele falou um sacrilégio. Então ele é digno de morte. Bom, o que eu quero agora? Nós vamos chegar mais na frente. Mas uma testemunha pode determinar sim ou não. Uma testemunha verdadeira. Bom, aí estudando, aí Jesus estava sendo julgado, foi julgado. Aí ele foi levado então para um local, para dentro do palácio lá, para ser julgado, a sala de altas, E eu estava vendo assim que no livro do Evangelho de João faz essa observação, que então Pedro seguia, alguns discípulos seguiam Jesus de olho. Só que quando chegou
ali naquela sala que entraram lá dentro, Pedro não entrou, não podia entrar, ele não tinha acesso, né? Mas João, lê lá que João fala assim, que ele tinha conhecimento com as autoridades e ele entrou. Depois, né, que ele viu que Pedro estava lá fora, até então Pedro não tinha sido testado, ele estava lá fora. Aí João então conversou lá com as autoridades lá, então botaram Pedro para dentro. Aí que a coisa surgiu, né? Aí que foram as perguntas, né? Ah, você estava com ele? Antes de eu continuar isso aí, eu estava pensando uma coisa. João teve acesso, né? Ele foi até o fim com Jesus. Lá, ele entrou. Ele não teve nenhum teste lá, mas ele teve acesso. Quando eu estava lendo isso, me veio o sentimento. Ele é o ministério, o apóstolo do amor. Ele fala que o amor vence todas as coisas. O amor foi até lá, estava lá perto. Isso aqui foi muito forte para mim. Bom, mas aí quando fazem as perguntas para Pedro, as pessoas falam, você estava com ele? Eu não conheço esse homem. Lembra que Jesus tinha falado para ele, né? Antes, né? Ele falou que ia estar com Jesus e tal, o que fosse preciso. Jesus falou, olha, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse, de jeito nenhum, eu estou disposto a morrer contigo. Mas você lembre que antes de tudo isso, olha aqui, quando Jesus fez aquela pergunta para os discípulos, né? O que o povo disse que eu sou? Aí tem um discípulo diz, alguns falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, outros falam um dos profetas. E Pedro diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, poxa, bem-aventurado, não foi carne nem sangue que te revelou. Ele teve uma revelação de Jesus. Aí eu fico pensando, depois, na hora H, ele negou. Ele disse que não conhecia Jesus. Você percebe como não é fácil ter uma revelação e permanecer, sustentar uma revelação? Poxa, ele teve a revelação, ele não falou aquilo de si mesmo, como Jesus falou, né? Mas depois parece que ele perdeu aqui, né? E então, ele não conseguiu testemunhar, porque ele estava diante de uma situação muito séria. Se ele podia ser morto também, né? Porque se ele falasse, eu conheço, ele fez isso mesmo, ele cura, ele é o Salvador, ele é o enviado de Deus, ele estava se envolvendo. Então, ele amou mais a sua vida do que o próprio Senhor. Então eu fico pensando assim, então ele não foi uma testemunha. Ele poderia ter sido uma testemunha, né, do que Jesus era para ele. Aí eu pergunto, eu preciso ser testemunha do que Jesus é para mim. Não é do que eu ouço os outros falar, tá? E também não é eu falar. Como eu falei, então eu vou sair pregando, testemunhando. Não, tem sido muito enfatizado esses últimos dias. É nosso modo de vida, nossa maneira de ser. Então foi assim que eles notaram que Pedro estava, que era um deles. Foi isso que fala? Sua maneira de falar te denuncia que você é um deles. Não tinha jeito dele negar, e ele negou. Então, a nossa maneira, nosso modo de relacionar com Deus, com as pessoas. Se você estudar, ler de novo as cartas do apóstolo Pedro,
você vai notar, se ainda não notou, quantas orientações são dadas para um modo de vida, para relacionar marido e mulher, jovens, se relacionar com os patrões e tal, com o governo, orientações, né? Então a Bíblia tem muitas orientações, como é que nós devemos nos portar neste mundo que nós vivemos. Então, essa maneira de viver vai mostrar mais, né, Deus do que sair pregando, porque eu fico com vergonha hoje, né, de ser chamado crente, sinceramente, né? Na minha época, lá de 50 anos atrás, quando você falava eu sou crente, você não precisava de documento, não precisava nada, a sua palavra valia. Ah, não, você. Hoje, quem fala que é crente, aí Deus, aconteceu isso comigo. Quando eu voltei para Ribeirão Preto, eu fui alugar uma casa lá, e precisava de fiador, de casamento difícil. Aí eu caí na besteira de falar assim, não, eu sou pastor. Teve um cara desse aí esses dias atrás que me deu um projeto. Então, falar, eu vivo na igreja, eu sou isso. Então, sabe, nosso testemunho, ser testemunha de Jesus é ser. O que ele é para você? Verdade? Então, ele é justiça para você? Então, é isso que você vai testemunhar. Não é você falar porque você leu ou porque você ouviu, é por eles serem você. Então, a minha maneira. Então, quando eu estava falando que eu preparei, orando e muito sobre esse Pentecostes, porque eu estava visualizando, lembrando da Páscoa, o que tinha acontecido na Páscoa passada, aqui, na última Páscoa aqui, que foi algo tremendo. E eu estava percebendo assim, que aquilo ali abriu algo novo para o Pentecostes. Porque é interessante, quando eu leio ali, fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então significa que alguma coisa depois da Páscoa estava para acontecer como aconteceu, né? Então às vezes nós celebramos festas assim, às vezes com um pensamento muito distante do que está acontecendo, né? Muitas coisas estão se cumprindo hoje e a gente está com o pensamento lá atrás. Então, como eu falei, eu me preparei, eu orei, eu jejuei. Eu não sei por que Deus não permitiu, tá? Não sei por quê. Acho que não estava na hora, não está na hora. Mas, voltando então, o que eu quero deixar nessa noite é: você é uma testemunha de Jesus? Você está pronto? Olha, se for possível morrer e não negar, não, eu sou um dele. Esses dias eu estava falei lá em Brasília também, sobre o que a gente está vendo acontecer com alguns cristãos em alguns países aí. Pessoas sendo assassinadas por não negar o nome de Jesus. Tá certo? Eu tenho visto alguns vídeos assim. Você não vai negar. As pessoas estão já ajoelhadas, 3, 4, e soldado com o rifle, não estão mesmo. Era fácil ele dizer, não, eu estava brincando. Lá dentro você fala, não, eu sou, eu não nego. Eu não vou negar. Foi isso que Moisés fez. Eu me recuso a salvar a mim. Eu sou e vou com ele até o fim. Então, muitos, aí eu estava pensando sobre isso, né? Estava lendo o Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos selos, dos 7 selos.
ali na abertura do 5º selo, fala ali que quando ele foi aberto, aquele livro, o selo foi tirado e foi aberto, foi visto debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. E eles disseram: Senhor, soberano Senhor, até quando não julgas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Eles estavam dizendo: você não vai julgar, nós somos mortos por causa da palavra. Aí ele continua: foi dado a eles vestiduras brancas e dito que eles ficassem em paz até que fosse completado o número daqueles seus conservos que deveriam ser mortos por causa da palavra. Está lá. Eu não sei se já completou o número desses mortos. Está morrendo gente porque não nega a palavra. E vocês sabem o que pode acontecer conosco no nosso país. O quanto estão bravos com respeito ao Evangelho. Estão querendo tirar o Evangelho das nossas mãos. Pode tirar das nossas mãos, mas eles não poderão, eles não têm condição de tirar dos nossos corações. Depende da nossa fé, de como nós nos relacionamos com essa palavra. E nos posicionarmos. Nos posicionarmos. Então, eu não sei se pode chegar a um momento que nós vamos ter que enfrentar situações dessas. Mas Deus não vai deixar eu morrer, imagina. Eu tenho fé que eu não vou morrer. Eu também tenho fé que eu não vou morrer. Por isso. Mas não está comigo. Não depende. Se eu sou predeterminado, predestinado para isso, muitas pessoas estão morrendo por não negar a Jesus. Então, a maior declaração do Evangelho do Reino é: Jesus Cristo é meu Senhor. Ele vive em mim. Eu me recuso a outra coisa. Me recuso a qualquer preço. Porque eu sei o que Ele é para mim. Isso é ver o galardão. Isso é que Moisés viu, quando ele recusou tudo aquilo porque ele via. Então, eu volto, quando nós somos tirados, fala a igreja lá da tradição da igreja organizada, para colocar em nossas mãos essa responsabilidade do Evangelho do Reino, esta é a promessa, ou esta é a promessa, sermos reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então Deus tem um comissionamento. Então eu sei que pode ter outras pessoas que nós não conhecemos que podem ter essa, mas nós precisamos saber. Nós, então, que conhecemos, quando a gente fala nós, muitas vezes a ideia é que é um grupinho. Bom, estamos falando nós porque nós estamos vendo aqui. Mas eu acredito que existem outras pessoas. Mas então vamos incluir nós que temos esse comissionamento. Eu estava voltando só mais um pouquinho. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou para a terra de Canaã, Deus fez uma aliança com eles, de ser o seu Deus e deles serem o seu povo. E disse: não façais aliança com outros povos. E Deus falou que o dia que vocês fizerem aliança com outros povos,
eu vou me voltar contra vocês. Porque aquela aliança com outros povos, como foi feito, serviu de ciladas. E eles então acabaram fazendo aliança com outros povos e acabaram adorando e servindo os deuses daquelas nações. Então, só lembrando um fato, então, quando você lê acerca do profeta Balaão, eu estava estudando sobre Balaão, aí eu pensei, da onde apareceu esse profeta? Quem era esse profeta? E ele mesmo disse que ele era um homem de olhos abertos. Isso significa que ele tinha revelação, ele ouvia os ditos de Deus. E quando o povo de Israel estava indo para Canaã, eles pararam num certo lugar lá, né? E aí o rei lá, Balaque, né, dos Moabitas, ficou preocupado porque o povo de Israel vinha derrotando tudo, né? Aí ele ficou com medo. E ele mandou chamar Balaão para vir amaldiçoar o povo de Israel. Aí eu fiquei pensando, como é que ele sabia que Balaão tinha esse ministério? Era um profeta. E como é que ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo? Certamente ele fazia isso. Por dinheiro. E ofereceu dinheiro. Então, era um profeta, não sei de onde apareceu. Né? E aí, a Balaão primeiro ele falou, não, eu não posso ir. Né? Aí o rei aumentou a oferta. Aí ele falou, deixa eu vou ver com Deus. Aí ele foi ver se Deus deixava ele ir. Ele falou, não vai não. Aí ele falou, não é para mim ir. O rei insistiu, aumentou a oferta, até que ele foi, insistiu com Deus. Na terceira vez, ele falou com Deus, e Deus falou, vai, mas você vai abençoar. Bom, depois você lê lá, você vai ver que no final ele dá uma profecia sobre o povo de Israel, que você fica de água na boca, né? De boca aberta. Mas é um profeta falso, que aí ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Mas sabe o que ele fez? Sabe? Você sabe. Ele ensinou Balaque como é que ele, o rei Balaque, como é que ele podia vencer o povo de Israel. Falou, fala para eles, faz aliança, as mulheres daqui, faz aliança, chama os homens de lá para uma festinha, né? Prostituição e tal, e aí eles vão cair na cilada, né? E aí Deus, o próprio Deus vai destruir eles. Olha só, profeta de olhos abertos, ouviu o dito de Deus e dando um conselhinho, né? Então eu fico imaginando, né, que confusão que existe, né, nesse mundo espiritual chamado cristianismo. Há muita carnalidade. E nesse ato lá, só para encerrar aqui, né, ele fala aqui que num só dia morreram 24 mil pessoas, porque eles começaram a prostituir-se. E a prostituição está muito ligada à idolatria. São duas coisas que Deus mais cobrou do povo de Israel. Porque a carne, a prostituição, leva à idolatria. Né? E então ali, nesse episódio, eles começaram então a ter relações de prostituição e começaram a adorar os deuses. Então veio uma praga, Deus enviou uma praga. Então foi nesse dia que morreu, num dia morreu 24 mil pessoas. E aí tem
um acontecimento que é muito triste, né? Então mostra que fala ali que filho de uma das autoridades lá de Israel foi lá, buscou uma moabita, né, também filha de uma autoridade lá, e trouxe para o meio do arraial e deitou-se com ela lá na sua tenda. Enquanto o povo estava chorando os seus mortos por causa daquilo, né? E esse cara então ainda fez isso diante de todo Israel. Aí fala lá que Finéias, né, o filho do sacerdote, ele pegou uma lança e foi lá, encravou sobre os dois lá na tenda, matou e a praga parou. É triste, né? O profeta Balaão, de olhos abertos, de revelação, né? E ouve o dito de Deus, por causa de dinheiro, né? Ele não amaldiçoou, mas ele ensinou, né? E lá em Apocalipse, na igreja de Pérgamo, há uma das coisas que o Senhor condena a igreja. Se você ler sobre a certa igreja do Apocalipse, Deus elogia as coisas boas, e a igreja de Pérgamo é uma igreja que mostra, tinha muitas qualidades boas, inclusive eles, ali fala que existia o trono de Satanás habitava. Então era uma igreja que tinha muitas dificuldades, né? Mas ela estava sobrevivendo, então tinha muitas coisas boas. E Deus fala assim: mas eu tenho contra ti que sustenta a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra o povo de Israel. Doutrina de Balaão, né? Enganar, né? Armar cilada, né? E tem muitos hoje, né? No meio do povo de Deus, né? É muito triste isso. Por isso que eu falei assim, eu quero crer que todas as pessoas que confessam, né, que está no reino de Deus, tenha essa revelação, essa convicção, e não abre mão, né, da verdade, da justiça de Deus, porque é muita confusão. O inimigo está muito aceso, vamos dizer assim, né? Ele está caçando o povo de Deus. Ele está procurando tudo para enganar. E nós precisamos então estar prontos para recusar qualquer coisa que possa contaminar, né, a nossa pureza, o nosso caminhar com o Senhor. Então, seja uma testemunha do Senhor. Não precisa pregar o Evangelho, não precisa. Se você for, tudo bem, mas você deve ser testemunha em todo o tempo, né? Ser verdadeiro, ser justo, ser puro, né? Ser honesto, né? Todas essas coisas, tá? Depois que você leia de novo, leia as 7 cartas, as cartas das 7 igrejas, você vai observar ali que igreja que tinha muitas qualidades boas, mas aí o Senhor disse: mas eu tenho contra ti. Então havia muitas atividades boas, mas uma só coisinha estava manchando a pureza. Nós rejeitamos qualquer que seja, por menor que seja, a impureza. Então, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Minha vida, sua vida. Você que adora o Senhor, você que se aproxima do Senhor, é um adorador, é verdadeiro adorador? Ou você ou eu adoramos a Deus e também servimos ao Deus? Não. Só o Senhor adoramos. Só Ele rendemos louvor. Ele é o nosso Senhor. Só Ele é o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
a tua palavra, a tua presença, a tua unção nos cubra. Não permita que haja, Senhor, qualquer pensamento que possa macular a nossa santidade diante do Senhor. A tua justiça nos cobre, nos livra de qualquer que seja a aventura de Satanás para nos desviar do seu propósito. Amém? Amém. Pessoal, não aceitamos nenhuma oferta. Lembrado hoje à tarde. Foi lembrado hoje à tarde. Não aceitamos nenhuma correia de sangue. É triste você ver, né? Esse relato, né? Muito bom relato, José. Eu creio que Deus está trazendo essas palavras como alinhamento para que nós não negociemos com esse sistema denominacional. Eu dou graças a Deus porque eu fui chamado por Deus fora desse sistema e todavia eu abominei esse sistema denominacional. Já lá em Belo Horizonte, não agora, mas da outra vez que eu estive lá, eu falei que algumas vezes eu prometi que nunca mais eu pisaria dentro de uma igreja evangélica, porque eu, quando encontrei os evangélicos, eu me decepcionei. Mas graças a Deus, quando eu ouvi essa palavra do reino, eu falei, tem alguma coisa que me salvou agora. E isto, desde que eu tive o impacto com essa palavra viva, a cada dia, gente, eu leio essa palavra e essa palavra testifica o meu espírito. Infelizmente ou felizmente, não sei, ainda há pessoas que professam a palavra viva, professam o nome do Senhor Jesus, mas como a igreja de Pérgamo tem muitas qualidades, muitas coisas boas, mas ainda negociam com o sistema denominacional, e Deus não aceita negociar com esse povo, ou com esse sistema. Não é povo, é sistema. Eu não sei, eu não gostaria de sair daqui sem falar um pouco sobre os dias que nós estamos vivendo. Falei um pouco em Belo Horizonte. Nós não somos deste mundo, gente. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Amém? Apropriamos dessa palavra. Amém. Te abençoamos, José, para que você seja inflexível para com o sistema denominacional, para com todo o sistema deste mundo. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Deus, Amém. testemunha do Senhor aqui na terra, e que Ele nos ajude a não negarmos a Ele. Amém? Nós temos uma coisa para fazer antes de terminar aqui, né? Fazendo aqui, tá bom? Paulo foi falar sobre a oferta. E como é que ficou sobre o batismo de manhã? A gente vai. Assim que terminar essa reunião, os irmãos que querem morrer para essa vida natural que foi falado aí,
e nascer para uma nova vida com o Senhor, a gente vai, que são os irmãos que vão passar pelas águas, que serão batizados, né? A gente vai ter um último bate-papo com eles aqui, na capela, ali no cantinho ali. Creio que uns 15 minutos, é uma conversa rápida. Então amanhã pela manhã nós teremos o batismo. Temos já um grupinho de vários irmãos, né, vários jovens aí, adolescentes que querem ser batizados, e a gente vai fazer isso amanhã de manhã, tá bom? Então, assim que terminar a reunião, aqueles que querem dar esse passo de fé e de compromisso de aliança com o Senhor, fiquem ali que eu vou estar ali também, junto com os irmãos que vão estar à frente, né? Mas Marinho, o Lúcio Barra Lécio. Eu estou falando Lúcio Barra Lécio, porque se eu falo Lúcio, tem uns que não sabem quem é. Mas é o Lúcio. E o Daniel também vai estar ali comigo. E a gente vai conversar com esse pessoal. Tá bom? Bem. A oferta, nós abençoamos a oferta dessa noite. Abençoamos a nossa contribuição com alegria para o sustento, né, para o suprimento das despesas aqui do Hebron, desse encontro, das necessidades da casa de Deus. Então abençoamos cada irmão que puder contribuir, aqueles que não puderem, mas que estão com o coração também desejoso de contribuir. Nós cremos que o Senhor está liberando a provisão para suprir todas as necessidades, tanto do encontro, né, do acampamento, quanto daqueles que estão contribuindo. O Senhor vai retribuir em dobro aí, de várias maneiras para a sua vida. Amém? Amém. Abençoamos. Acho que não. A gente combina de Tem alguns livros de produção da Escola do Reino aqui nessa mesa. E então, se vocês quiserem dar uma olhada, alguns vocês devem ter, mas se tiver algum que não tiver, quiser estar numa promoção. Aqui, ó, a Nina está ajudando aqui, olha. Está por R$5, gente. Então, compra 3, 4 para dar de presente de aniversário para as crianças aí. Você vai estar tudo baratinho e mandando um reino de Deus, mandando uma pérola pro pessoal, né? Quando a gente fez os livros, a gente teve que fazer uma tiragem um pouco maior, porque se você não consegue fazer poucos, né? Então, sobrou bastante e às vezes a gente esquece de trazer, mas eu vou estar trazendo todo encontro e lembrando quem quiser levar. Tá ali, tá no número de Pix, tá? Pode deixar o dinheiro ali, depois falar comigo. Tá bom? Amém. Enquanto a gente ainda está aguardando que alguns irmãos foram buscar a oferta, ou o bolso está muito fundo, né? Tem na mão para pegar. E o Norberto tem um recadinho para vocês. É um recado rápido também. Ouça com atenção, tá bom? Te interessa muito. Muito bem. Então eu fui incumbido de dar um recado para vocês, né? O Josias pediu para agradecer pessoalmente, embora ele já tenha colocado escrito no grupo do corpo, né? Agradecendo pelo apoio, pelas orações, mas ele me pediu que fizesse isso aqui ao vivo, né? Para os irmãos que estariam aqui no Hebron. Então, ele e toda a família agradece pelas orações, pelo apoio durante todos esses 34 dias, né, que o Benedito ficou na CTI lá em Belo Horizonte. E então ele foi recebido assim muitas, não somente aqueles comunicados que estavam no corpo, né, mas até mesmo no particular, irmãos abençoando e trazendo uma palavra de apoio, de sustento. E ele pegava aqueles áudios, né, ou se fosse escrito, ele lia, às vezes até sabendo que o Benedito não estaria ouvindo, né, mas crendo que ele estaria recebendo no subconsciente.
Então ele lia ali diante dele nos momentos que... Então ele pediu para agradecer e pediu também para que os irmãos continuassem abençoando ele, toda a família, né? Para que Deus continue os confortando a adoração, de muitas palavras declaradas, né? E realmente foi algo assim totalmente diferente. E eu creio que é exatamente isso, né, que o Benedito queria, né? Se ele tivesse a oportunidade de ter falado, acho que era isso que ele queria. E foi realmente uma bênção, por ele dizer assim. Amém? Amém. Mas ele estava dizendo, né, que quando chega em casa, né, você começa a olhar para as roupas, para os pertences, as coisas, a ficha cai, né? E a pessoa, às vezes, até mesmo a gente, né, a gente chegou no domingo para participar da reunião, no domingo às 9h30 da manhã. Então, quando a gente olha o lugar que ele ficava sentado, né, tinha uma poltrona perto do banheiro, né, que ele gostava de deitar ali, né? Então a gente vê aquilo ali, essas coisas assim, a gente acaba lembrando, né, e trazendo aquela coisa, né, aquele peso no coração. Então vamos continuar abençoando e sustentando essa família. Amém? É isso aí. Eu acho que eu queria agradecer pessoalmente também. Eu não tive a oportunidade de fazer isso em Belo Horizonte, que eu acho que eu estava aguardando uma oportunidade melhor. Eu vejo que esses 34 dias, eu estava até nos Estados Unidos quando o Joésio me ligou pela manhã, depois logo o Joab à noite, aí eu voltei no dia seguinte, e assim, no dia que eu cheguei, a minha maior preocupação quando eu estava lá de início foi a minha mãe. Não foi nem meu pai e meus irmãos, foi a minha mãe. Questão de família mesmo. E assim, eu vejo que Deus tem as suas maneiras, né, de tratar em cada situação. Então, assim, esses 34 dias que eu tive a oportunidade de estar indo ali no hospital várias vezes, cada dia a gente teve uma experiência nova com Cristo. E mesmo meu pai naquela situação, a gente viu que ele estava muito bem e isso confortou a gente. E algo que eu vi, que assim, que a gente tem falado muito, talvez faltou a prática, que eu vi nisso agora, que eu senti nisso agora, foi em questão dessa unidade do corpo, que a gente tem tanto falado. Então eu pude sentir isso sim. Eu fui muito abençoado. Teve pessoas que, quando ficou sabendo que eu vinha no Hebron, falou: nossa, mas seu pai faleceu semana passada, você já vai para o Hebron? Eu falei: vou, não tem que ficar em casa. Outros falaram: por que meus irmãos ficou, por que eu vim? Eu falei: ó, cada um tem o seu tempo, mas a gente está procurando fazer um rodízio para não deixar minha mãe tão sozinha, porque é o que o Norberto falou, parece que lá em casa ainda as coisas estão muito recentes, então ela sente essa falta, mas a minha mãe está bem tranquila. Eu vim pessoalmente agradecer pelas orações, que vocês não têm noção o quanto a gente foi fortalecido. Eu recebi muitas bênçãos, além do grupo corpo no particular, né? E eu tenho certeza que essa partida do Benedito deu talvez uma balançada em algo novo que Deus está para trazer, para revelar sobre o corpo de Cristo. O Celso, semana passada, na reunião de domingo, ele falou algo muito interessante, que não existe, no caso, não existe um ministério na Companhia Apostólica responsável pelo corpo, mas hoje é o corpo desenvolvendo Cristo. Então não tem uma pessoa, igual foi falado, a pessoa que ligou para o Nordeste, o Benedito morreu. Não, a gente não tem que ver isso. O corpo depende de nós, depende da gente para se mover. Não está dependendo, são pessoas. Os ministérios estão trazendo a orientação, que é algo que vem de Deus. E a gente tem que estar submisso sim, mas se a gente não procurar andar, de nada vai valer eles trazer essa palavra. Então eu queria agradecer a vocês
pelas orações, por estar fortalecendo. A gente tem sido muito compreensivo, né? Tanto com a situação quanto com Deus, porque a gente sabe que Deus teve o melhor para a vida do Benedito. E um detalhe que eu até comentei, eu não sei com quem aqui, foi que no velório, assim, eu estava tocando violão com o Josias, se pegasse meu pai, do jeito que ele estava ali no caixão, e sentasse ele numa cadeira, seria um culto de louvor a Deus, seria um louvorzão ali, de tão livre que as pessoas que estavam ali dentro estavam sentindo. A gente estava sentindo muita vontade, algo no espírito ali, estava acima do que a gente poderia imaginar. A gente foi, a minha mãe mesmo teve várias passou por algumas situações que ela estava se perguntando como ela ia reagir. Então chegou lá na hora, foi Deus mesmo que permitiu que muita coisa acontecesse. Então eu quero agradecer aos fundamentais, aos ministérios fundamentais também, né? Que eu sei que não é difícil para vocês, assim, ter a partida do meu pai. Eu quero fortalecer a fé de vocês, a unidade de vocês, que em momento nenhum vocês se sintam que perdeu alguém do seu lado. Carlinho, Besson, Roberto, os fundamentais estiveram lá, e isso vale para o povo todo. Eu não tenho costume, as pessoas falam, perdi meu pai. Não perdi meu pai, pelo contrário, eu acho que nós ganhamos meu pai para Cristo. E isso para mim é o que vale hoje. Para mim é o que vale. Eu estou bem, do jeito que vocês estão me vendo aqui. Às vezes bate uma saudade, choro, mas eu estou assim o tempo todo, desde quando eu voltei, que eu comecei a ir no hospital. Então, a família Borges, a família Rosa, a gente está bem tranquilo com essa situação. É assim, e o culpado disso são vocês, porque a gente tem sido sustentado por vocês. Bom, eu queria agradecer, completar o que o Roberto disse, queria agradecer a cada um intercedendo. Eu sei que vocês tiveram assim muito clamor, né? Principalmente para a família, mas a gente vê que foi da vontade de Deus. A gente tem essa consciência e com certeza ainda a gente tem muito fruto para colher. De todo o que aconteceu, a gente vai colher muito fruto. Então é isso. Obrigado a todos. Aproveitamos e abençoamos. Sustentamos também, alcançamos toda a família Borges, Rosa, né? Nós dizemos que o Senhor continua sustentando e trazendo conforto, alento para o coração de vocês, e essa certeza de que realmente o Senhor está no comando de tudo, e que a perfeita vontade dele tem se cumprido se cumpriu na vida do Benedito e vai continuar se cumprindo na vida de cada um de vocês e de todos nós, o corpo de Cristo. Amém. Nós declaramos que vocês continuam sendo fortalecidos pelo Senhor. Toda a família continua sendo confortada pelo amor do Senhor, envolvidos por esse amor, e nós continuamos sendo um com vocês, fortalecendo vocês em Cristo. Declaramos que o Senhor continua sendo a alegria de vocês a cada dia. Alcançamos a tua mãe, sabe, o Senhor é a alegria dela. Cremos nisso. Amém. Amém. Isso mesmo. Agradecemos ao Senhor pelas ofertas, pelas contribuições, né? Que o Senhor realmente possa abençoar cada irmão aí. Amém? Várias pessoas vieram perguntar que hora que vai ser o batismo. O batismo vai ser amanhã, pela manhã, durante a reunião da manhã. A reunião de manhã vai começar às 9. O batismo pode ser às 9, às 10, às 11. Vai ser durante a reunião da manhã, tá bom? Ok? Então, aí vocês estão todos convidados a participar conosco. A gente vai reunir aqui e depois vamos dar a sequência à programação. Tá bom? E o café da manhã, 8 horas da manhã. Se alguém não